Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um dia em que nos reunimos para ler a Palavra de Deus. Seja bem-vindo a essa sala de leitura, sala essa que está sendo aberta diariamente para que possamos juntos realizar a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar o livro de Jó, a leitura do livro de Jó, a partir do capítulo 32. A partir do capítulo 32 de Jó, hoje nós vamos começar as falas de Eliú. Eliú é um outro amigo de Jó, que foi até Jó naquele momento em que ele estava vivendo, muito difícil, como a gente já tem lido até aqui. Jó ele vem desabafando, vem conversando com seus amigos, vem falando das situações que ele está vivendo, está enfrentando, muito chateado, muito amargurado, enfim. E os amigos ali sempre tentando colocar Jó, no caminho da confiança, e nisso até então Jó não havia pecado realmente. Mas aqui agora entra a fala de Eliú e depois já vem a fala de Deus, o que Deus falou com Jó, o que Deus respondeu a Jó e a conclusão desse livro, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, te louvo, te agradeço, meu Deus, por esse dia, por mais um dia que o Senhor nos permite estar reunidos para a leitura da Tua Santa Palavra. Rendemos graças ao Teu nome, porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. A Sua misericórdia está sobre a nossa vida nessa manhã, nós acessamos essa misericórdia e pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra. Estamos aqui para aprender através dessa leitura. O nosso coração está aberto para isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 32. Vamos seguir aqui. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Quem está conosco ao vivo, agora 6 da manhã em ponto. E a gente vai seguir, tá bom? Depois eu vou colocar aqui a gravação lá no YouTube. Acredito que amanhã já volta ao normal a gente transmitir pelo YouTube, mas por enquanto vamos aqui mesmo. Bom, então até ontem nós lemos as defesas de Jó, Jó se defendendo ali, defendendo o seu comportamento, a sua integridade, falando que nunca negou a Deus, que sempre foi justo, que sempre foi caridoso, aquela coisa toda. Aí agora Eliú vai falar com Jó. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó. A gente já viu aqui quem eram os 3, e o que eles falavam com Jó. Então, aqueles 3 homens pararam de responder a Jó, porque ele se considerava justo. Então, veja bem, aqueles 3 amigos de Jó até pararam de falar com ele, porque ele se considerava justo. Então tá bom, tenho nem o que falar mais. Pararam de falar com ele. Versículo 3. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó. Por quê? Mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Versículo 6. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso, tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos lhe ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade
não são os sábios, nem são os velhos, os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer, e também darei a minha opinião. Então veja, esse amigo de Jó diz o seguinte: deixei primeiro os mais velhos falarem, respeitei os mais velhos que estavam falando, esperei. Agora chegou a minha vez, a minha oportunidade. E eu quero falar uma coisa. O entendimento é como um sopro de Deus. É um sopro de Deus no espírito do homem. E não significa dizer que só porque são mais velhos é que tem mais entendimento, é porque tem mais sabedoria. Então, também vou dar aqui a minha opinião. Versículo 11. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Darei a minha opinião. Versículo 15. Jó, os três estão pasmados. Já não respondem, faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar? Pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião. Porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o Criador. Capítulo 33. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar. Em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Responda-me se for capaz. Prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Então veja, Jó estava ali argumentando, se defendendo, os amigos davam ali algumas palavras a ele, mas no final nem conseguiram mais falar, ficaram sem resposta. Porque Jó se defendeu como íntegro, justo, reto, fiz isso, fiz aquilo outro, ficou sem respostas, amigos. Aí entra aqui Eliú e com jeitinho vai entrando, tá entrando, com jeitinho, olha, respeitei os mais velhos, isso, aquilo, mas eu também preciso falar, eu estou igual um vinho novo dentro de um odre, né? O vinho fermenta, né? Você sabe que o vinho fermenta, de maneira que o odre até estica, né? O odre era uma moringa de couro. Falou, eu tenho que soltar, tá dentro de mim, eu quero falar, me escuta aí. Versículo 5, né? Responda-me se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Você disse não tem iniquidade, é o título. Na verdade, você falou diante de mim. Eu ouvi o som das suas palavras dizendo, estou limpo, sem transgressão, sou puro
e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Então essas foram as palavras de Jó, né? O amigo está falando, você disse isso. Me dá só um segundinho que eu vou desativar as notificações aqui. O povo está mandando mensagem e está chegando notificação aqui. Versículo 12. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma na cova e a sua vida de passar pela espada. Versículo 19. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida ver a luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 ou 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que eu vou lhe dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga, fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não, escute o que vou lhe dizer. Fique calado e eu lhe ensinarei a sabedoria. Que amigo, hein? Que amigo. Então Jó vinha se defendendo, vinha falando dos seus feitos. Aos olhos dele, ele não tinha culpa nenhuma. Ontem eu conversava com uma pessoa e a pessoa falou assim: você está falando aí de Jó, do livro de Jó, né? A pessoa está passando por um momento muito difícil, muito, muito difícil, mas por causa das suas escolhas erradas. Eu conheço essa pessoa e eu sei. E às vezes a pessoa ela quer atribuir a culpa a Deus. E para não atribuir a culpa a Deus, para não chegar ao ponto de blasfemar, né? Aí há muitos que se apoiam na vida de Jó e falam assim: mas é uma provação, né? Do mesmo jeito que Jó passou, do mesmo jeito que Deus fez com Jó, Deus está fazendo comigo também. Só que assim, a vida de Jó, a história de Jó está contida em 41 capítulos. Não é um versículo apenas.
onde a gente vê lá que Jó tinha tudo e de um dia para o outro perdeu tudo, por estar passando por uma provação. Não, a história é longa, tem 41 capítulos. O fato de Jó ter passado por essa situação, por uma permissão de Deus, não significa dizer que todos também, né, devem passar por isso. Do mesmo jeito que Deus fez com Jó, fará com você. Primeiro que não foi Deus que fez, né? Deus permitiu. Um exemplo deveria ser dado, está aqui, está contido na palavra, para nos disciplinar, para nos ensinar. Então hoje está aqui. Não preciso necessariamente passar por tudo que Jó passou para aprender, porque já está aqui, eu posso aprender. Mas é o seguinte, o amigo dele está falando, olha Jó, ele sai falando aqui, antes, dá até o exemplo, né? Antes se via a carne e não via o osso. Agora a gente não vê a carne e está vendo o osso. Jó estava só pele e osso, né? Aparecia até os ossos dele e tal. E é interessante que ele fala assim, ó, eis que Deus faz isso, né, 2 ou 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova sua alma, iluminá-lo com a luz dos viventes. Então, pela sabedoria, pelo entendimento de Eliú, ele está dizendo o seguinte, olha, durante toda a trajetória do homem, pode acontecer aí até de umas 2 a 3 vezes, 2 a 3 vezes, 42 capítulos, né, dona Graça? Desculpe, é 42, não é 41, né? Tudo bem, a vida de Jó, o livro de Jó. Então, 2 a 3 vezes na vida, Deus até permite que a pessoa chegue no fundo do poço para ver se aprende. Olha só. Para ver se aprende, para ver se consegue reconduzir. Tem gente que passa, né, dos 2 a 3, né? Tem gente que já chegou nesse estado aqui, a semelhança de Jó, até mais vezes. Mas é para ver se a pessoa aprende alguma coisa, né? Que a gente não precise passar, que a gente não precise chegar a esse ponto. Talvez todos aqui já passaram pelo menos uma vez por situações, eu não digo difíceis, porque dia difícil a gente enfrenta todo dia, mas assim, de fundo de poço mesmo, sabe? Como Jó. Bom, fique calado que eu lhe ensinarei a sabedoria. Capítulo 34. Eliú disse mais, vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras, que vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Que provérbio bonito, que provérbio top, sabedoria, tem sabedoria nesse provérbio. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Muito bom, hein? Deixa grifado esse versículo aí na sua Bíblia. Meu Deus, isso aqui eu vou fazer um post depois. Quer dizer, o nosso ouvido, ele é como o paladar, que prova a comida, né? Assim como o paladar prova a comida, o nosso ouvido, ele precisa escolher. Por exemplo, você gosta de jiló? Eu achei muito amargo, eu não gosto. Quem gosta de jiló? Vou marcar aqui, ó, Jó 34, versículo 3 e 4. Isso aqui dá um post. Dividir com as pessoas na rede social, né? Então, quer dizer, você gosta de jiló? Quem gosta? Por que você gosta? Porque você provou e você escolheu jiló como algo bom para você. Eu provei, achei amargo. Provei mesmo, não é aquela coisa, você nunca provou? Provei e achei amargo. Então, eu escolhi que para mim ele não serve.
Talvez tenha alguma coisa que você não gosta que eu goste. Mas por quê? Porque você provou e disse, chegou à conclusão, para mim não serve. Interessante isso aqui. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito. Conheçamos entre nós o que é bom. Então, é assim que a gente tem que fazer com as palavras. A gente ouve, assim como o paladar prova. Peraí, vamos provar. Isso aqui é bom ou não? Ah, isso aqui é bom. Eu escolho seguir. Não, isso aí não é bom não. Isso eu não vou fazer não. Muito legal. Versículo 5. Porque Jó disse, sou justo. Ó, coloca, né? A fala de Jó. Ó. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó? Que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda com os homens perversos. Pois disse, de nada adianta ao homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria para o pó. Portanto, se você tem entendimento, escute isso. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Então, lembra das palavras. Você que está acompanhando a leitura desde o início, lembra das palavras. Jó disse, o Senhor perverteu o meu direito, tirou o que era meu e tal. Aí o amigo dele está falando, olha, Deus retribui ao homem segundo as suas obras, paga a cada um conforme o seu caminho. Isso é o que Paulo chamou de lei da semeadura. Tudo o que o homem semear, isso também colherá, por consequência da vida. Não é, Deus colocou sobre mim uma maldição. Não, todas as maldições foram canceladas na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2 diz que Jesus retirou essas maldições e encravou na cruz, né? Levou na cruz. Então assim, eu estou maldito por causa do pecado que eu cometi. Não, o pecado que você cometeu traz uma consequência. Qual foi o pecado? Eu menti, você vai colher a consequência da mentira. Aí a maldição, se você confessou o seu pecado e deixou, você está em Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então você está em Cristo, seus pecados são penitentes, confessados, arrependidos, você está em Cristo, não vai ter condenação, mas tem a consequência. Só que essa consequência não é como muitas pessoas falam, é a maldição de Deus, é a mão de Deus pesando. Não, essa consequência é a colheita de um plantio. Então, Deus me deu a minha esposa, graças a Ele, nem merecia, pela misericórdia dEle eu recebi uma esposa. Então, eu me mantenho fiel e colho o resultado disso. Se houvesse uma falha, um pecado, né? Uma traição, um flerte, um deixar ela para ficar com outra, vai ter uma consequência. Eu vou colher. Então eu vou colher de sabores, eu vou colher honra, ferida, enfim, maus falatórios, com razão, enfim. Vou recolher, eu vou colher a vida voltando de novo, né?
para o zero, enfim. É só exemplo para você entender. Então, ele está falando, o Jó, cada um recebe conforme o seu caminho. Cada um recebe conforme o seu caminho. O que você vem plantando? Será que Deus, o Todo-Poderoso, perverteria o direito? Claro que não. É Ele que governa. Versículo 17. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? Será que Deus poderia governar se Ele odiasse, se Ele não quisesse dar a cada um que é de direito? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei, você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos dirá isso àquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra de suas mãos. Será que a gente teria o direito de falar isso àquele que não privilegia ninguém, né? Não age com parcialidade com ninguém, não favorece rico para prejudicar o pobre? Deus não faz assim, Deus não trabalha assim. Essas não são obras das mãos dele. Versículo 20. De repente, morrem no meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profundo bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles de noite, os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. O título diz assim agora: você prometeu parar de praticar injustiça? Você prometeu parar de praticar injustiça? Versículo 31. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que não consigo ver. Se cometi justiça, jamais voltaria a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: já falou sem conhecimento, e não há palavras, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. O que é isso que o amigo está falando? O amigo está falando o seguinte: a pessoa comete um erro, a pessoa comete um pecado, aí ela vai e promete, né? Que nunca mais vai fazer aquilo, né? Ela se dirige a Deus dizendo assim: sofri, não vou pecar mais, não faço mais isso. Então, ensina-me o que não consigo ver. Onde eu estou pecando? Me mostra o que eu não estou conseguindo ver. E aí eu nunca mais vou voltar a fazer isso, nunca mais eu vou praticar isso. Aí ele fala assim: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Quer dizer, só porque você diz que cometeu um erro e não vai cometer mais, então agora
Deus tem que fazer segundo o que você quer. O amigo está pegando pesado aqui com Jó, né? Mas é para abrir o entendimento. E aí ele até falou assim, agora, se vocês me ouvirem falar isso e dizer, nas palavras dele não tem sabedoria, não tem nada a ver o que ele está falando. Não tem nada a ver o que ele está falando. Então é o seguinte, vou acrescentar a esse, por causa da sua fala, eu vou acrescentar ao seu pecado, o pecado de rebeldia também. Muito sábio esse amigo. Capítulo 35, a terceira fala de Eliú. Eliú disse ainda, se você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que Deus, vou ler de novo, versículo 2. Você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a justiça de Deus? Por que você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja. Contemple as altas nuvens acima de você. A sua impiedade só pode fazer mal ao homem. É o título. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Então, o amigo fala, dá uma olhadinha para o céu. Tenta olhar acima das nuvens. Contemple. Olha ali as altas nuvens. Veja lá onde está. Imagina quem está depois delas, né? Onde está Deus, o Criador? Será que alguma coisa que você faz aqui, se você peca, qual mal você vai causar para ele que está lá? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo vai causar ele lá? Ele está em outro plano, né? Ele está em outro plano. Às vezes o pecado de um, principalmente dentro da família, pode até prejudicar o outro, né? Poxa, olha o que fulano fez, e agora? Agora eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo para ajudá-lo e tal. Mas Deus está em outro plano. Versículo 7. Se você é justo, o que está dando a ele, ou o que ele recebe de sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Presta atenção. Se você fizer, né? Se você cometer impiedade, você vai prejudicar ele em quê? E se você fizer o que é bom, né? O que é reto, que proveito vai trazer para ele que está lá em outro plano? A colheita é para você mesmo, ô Jó, ô Anderson, ô fulano, ciclano, beltrano, meu irmão, minha irmã. A colheita é para nós mesmos. Se fizermos o que é mal, a gente colhe. Se fizer o que é bom, é para a gente mesmo. Versículo 9. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhe dará atenção. Jó ainda, o título diz assim, você abre a boca com palavras vazias. Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Por isso, espere em Deus. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria.
Então, o amigo falou assim: gritos vazios Deus não ouve. E aí ele continua explicando o que é esses gritos vazios, né? A pessoa, na sua ira, né? Querer gritar, como que colocando culpa em Deus e tal, sem sabedoria, sem entendimento, são gritos vazios. Você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Como que eu posso dizer isso aqui para você? Comentar isso aqui. Tem gente que fala assim: fulano é um cabeça oca, né? Fala sem pensar. Você viu o que tal pessoa estava falando ali? Nossa, nada a ver. Nada a ver o que falou, não casa, né? Não falou lé com cré, né? Tem vários jargões, vários provérbios, vários ditados que rolam aí. Então é isso aqui que o amigo está falando, Jó, gritos vazios Deus não ouvirá. O que você está falando aí não tem base, não tem sabedoria nas suas palavras, não tem entendimento nas suas palavras. Isso que o amigo quis dizer, com gritos vazios Deus não ouvirá, tá? Vale a pena eu fazer um breve comentário, porque muitas pessoas já ouviram, eu já ouvi, e talvez ouvirão dizer o seguinte: gritos vazios Deus não ouvirá. Não adianta você chegar diante de Deus só com palavras, você tem que trazer também oferta. Tá escrito aqui, só gritos vazios Deus não ouvirá. Então você não pode chegar diante de Deus com gritos vazios, tem que ter oferta junto. Eu já ouvi isso. Vale a pena de repente comentar para que você não caia nessas coisas. Então, quando ele disse gritos vazios Deus não ouvirá, no final ele conclui: você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Então, gritos vazios eram frases sem sabedoria. Está falando besteira, você está falando demais, não tem nada a ver com o que você está falando. Foi o que ele quis dizer. Capítulo 36. Eliú seguiu falando e disse: mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. Eu sei do que eu estou falando, né? O amigo falou. Tenha paciência, eu vou mostrar para você que a gente não pode atribuir essas coisas a Deus, não. Vou te mostrar, tenha paciência. Versículo 5, o título diz assim: Deus é grande e não despreza ninguém. Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono como reis para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícia. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Gente, está aqui, Que o Senhor abra o seu entendimento. Jó, capítulo 36, versículo 8, 9, 10, 11 e 12. Marca aí na sua Bíblia. Instrução para quem está passando por aflição, por dias difíceis, por amargura. Instrução, escuta. Versículo 8. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Então, esse é o momento que Deus faz com que o homem reconheça suas misérias.
Você está aí aflito, você está aí preso em correntes de aflição, você está no fundo do poço, está passando por uma situação difícil. Mas se enxergue primeiro. Veja as suas transgressões. Veja a sua arrogância. O que é o arrogante? O arrogante é o que arroga, né? É o que arroga ser o melhor, é o que arroga ter mais conhecimento, é o que arroga estar correto, é o que arroga não precisar de ninguém. Veja a sua arrogância. Veja as suas transgressões. Segundo, abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Então, de alguma forma, Deus fala com a pessoa, mostra, né, as suas misérias e dá instrução. Isso foi errado, você tem que fazer isso. Isso é o correto. Versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Então, esse é o momento que o homem ele deve parar, refletir, se enxergar, reconhecer, buscar a instrução, dar ouvidos à instrução e mudar, para que o final seja em delícias. Até aqui está tudo errado, até aqui só fiz besteira, olha a situação que eu me encontro. Mas se a partir daqui ouvir a instrução e se converter das iniquidades, os anos acabarão em delícia. Caso contrário, vai morrer na sua cegueira. Então eu conversava com uma pessoa essa semana e é exatamente isso. Quando a pessoa não enxergar realmente os seus erros, não buscar instrução e praticar, quem está de fora, né, consegue ver aquilo e, puxa, mas a pessoa está ali em uma cegueira, ela não consegue enxergar a saída, não consegue reconhecer, se enche de argumentos como Jó, se enche de argumentos e tal. É difícil. Versículo 13. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição, e pelo sofrimento lhes abre os ouvidos. Não se incline para a iniquidade, é o título. Versículo 16. Assim também você, Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite, não suspire pela noite em que os povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Então, você está parecendo que você parece que está preferindo a iniquidade do que a sua miséria, que é um acraseado, né? Então, é um em paralelo ao outro. Você parece que está preferindo a iniquidade do que a miséria, a sua miséria. Reconhecer, né, as suas misérias. Né? Versículo 22. Deus se mostra grande em poder. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer, cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as suas obras
que as pessoas... Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O poder e a majestade de Deus. Versículo 27. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícia a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Capítulo 37. Diante disso, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais encontram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das suas recâmaras sai a tempestade, e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus é perfeito em conhecimento. Dê ouvidos a isso, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens? E como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens? E sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor, por causa do vento sul? Será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido, como o espelho de metal fundido? Firmamento é o céu, tá? Firmamento. Deus fez o firmamento, o céu. Será que você pode ajudar Deus a estender o céu? Versículo 19. Ensine-nos o que devemos fazer, o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com Ele? Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com Ele? Se alguém fizesse isso, seria devorado. Tem gente que quer intermediar, né? Será que alguém deveria falar: ó Deus, o fulano está querendo falar com o Senhor? Ah, pelo amor de Deus. Versículo 21. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo, ou seja, sem nuvem nenhuma na frente. Quem é que consegue ficar olhando para o sol? Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça.
Por isso, as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Bom, a gente para aqui. Amanhã a gente continua. E amanhã começa o diálogo final. Amanhã é o diálogo final. Só que esse diálogo já não é mais entre Jó e seus amigos. Agora é com Deus. Agora é com Deus. E vamos ver como vai ser o desfecho dessa história. Um último comentário aqui. O amigo de Jó falou uma coisa muito interessante, né? Não sei se você se lembra, nós já passamos pela leitura em Êxodo, se não me engano, capítulo 20, mais ou menos no meio do livro de Êxodo, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, e Moisés conduziu o povo até o pé do monte, Deus queria falar com todo o povo. E aí Deus começou a se manifestar com trovões e relâmpagos. Vocês se lembram qual foi a reação do povo? Vocês se lembram? Qual foi a reação do povo? O povo ficou com medo, né? Falou, não, Moisés, a gente não quer ficar aqui não. Sobe lá você, fala com Deus, o que Deus falar você responde pra gente. Aí Moisés falou com Deus, né? Deus até permitiu, né? Falou que o povo estava com medo. Por quê? Porque o sinal evidente da fala de Deus era esse raio e esse trovão, esse estrondo. Você já viu? Você já viu quando você está dentro da sua casa e de repente você ouve aquele estrondo? Primeiro vem um raio, né? Um raio. E depois do raio aquele estrondo, né? Já viu como é? Se você está na rua assim, dá até você fica... Imagina o povo em frente a uma montanha e raio, trovão, relâmpago, tal, aquela coisa toda. O amigo de Jó está falando para ele, né? Que essa é a maior manifestação da fala de Deus, né? Do poder de Deus, de quando ele fala, todo mundo tem que se calar e ouvir mesmo. Muito forte, muito interessante, muito impactante essa ótica do amigo de Jó. Quando Deus fala, meu irmão, todo mundo tem que se calar e dar ouvido à sua voz. E agora, Deus vai falar. Amanhã vai ser o diálogo final, a fala de Deus. Eu espero todos, 5h57 da manhã. Não perca, tá bom? Um abraço de fé e força. Obrigado. No início aqui eu vi que a Ieda colocou aqui, feliz aniversário. Obrigado, Ieda. Deus te abençoe. Pela misericórdia de Deus, cheguei a 3.9, versão turbo. Daqui a pouco é 4.0, se Deus permitir. Hoje, dia 23, estamos completando mais um ano, mais um ciclo que se renova, que se inicia. Obrigado por você que está aí do outro lado, todos os dias com a gente, nos dando essa motivação também, né? Porque é importante, é muito importante quando a gente está aqui para compartilhar da palavra e vermos que nós estamos sozinhos, que tem pessoas aí do outro lado que estão recebendo, que estão acolhendo, que estão vendo que é importante. Muito obrigado. Obrigado a todos, tá bom? Orem por mim, não só nesse dia, mas orem por mim, preciso das suas orações, conto com as suas orações, que eu estou orando por todos vocês, tá bom? Obrigado, Luiz. Obrigado, Cleusa. Deus abençoe, tá? Obrigado, Dona Graça. Deus abençoe a sua vida mais e mais. A senhora está sempre em minhas orações. Dona Ivanir, muito obrigado. Deus abençoe. O maior presente que eu posso receber de vocês hoje são as suas orações, tá bom? Cleonice, muito obrigado, tá? Parabéns, pastor. Hoje também é aniversário da minha filha. Ah, Deus abençoe. Um abração para ela. Um abração. Obrigado, Ieda. Ficar com Deus, tá, gente? Que o Senhor nos proteja em tempos difíceis. A presença dele está conosco. Um abração de fé e de força. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.